Olá, sejam bem-vindos ao canal Voz com Propósito. Todas as sextas-feiras nós temos um vídeo novo aqui no canal, onde eu compartilho da palavra de Deus que é transformadora e que essa palavra, essas mensagens, a gente possa vivê-las no nosso dia a dia, né? E o que eu quero falar aqui hoje é a respeito da dor, das dores, do sofrimento. O que nós fazemos quando a dor, bate na nossa porta, ou melhor, quando ela adentra, porque a dor normalmente ela não bate, ela adentra, né? Então nós nunca esperamos passar por um momento de dor, por um momento de sofrimento. E esses momentos normalmente surgem quando a gente menos espera. É óbvio, quem que vai esperar o sofrimento, quem que vai esperar a dor? Embora a gente esteja no mundo de dores. E eu queria compartilhar a respeito disso no dia de hoje, porque normalmente nós, quando nos deparamos com um momento de dor, é muito comum que a gente questione a Deus do porquê. Por que isso agora? Por que com essa pessoa? Por que comigo? Nós temos, né, essa condição, essa questão que a gente levanta quando a gente está no momento de dor, o que é normal por sermos seres humanos. Mas o que nós não podemos esquecer é que, independente do momento que a gente esteja vivendo, nós temos um Deus que é consolador, que é protetor, que é conforto. E é a respeito disso que eu quero que a gente compartilhe nesses minutos que nós teremos aqui juntos. Então eu quero começar lendo segundo Samuel, o texto que nós vamos ler do livro 12 de segundo a Samuel, nós vamos ler do 13 até o 23, que fala sobre Davi, quando Davi perde o filho dele. Então, no vídeo que eu falo sobre inspiração, eu comentei a respeito do... Inspiração não, perdão. Do vídeo que eu falo sobre intenção, eu comentei quando Davi comete o pecado com Betseba, ele trai Urias, né? Urias é um soldado fiel dele que ele tem de guerra. Ele se apaixona, ele vê a mulher de Urias tomando banho, ele se apaixona por ela, tem relação com ela e ela engravida. Então, no livro que eu falo sobre a intenção, eu comento um pedacinho dessa história. Inclusive, no finalzinho do vídeo, eu vou deixar esse vídeo para vocês poderem verem, caso você ainda não tenha visto. E hoje eu vou trazer a história desse filho que Davi tem com Betseba, o que acontece para que a gente possa dar continuidade aí no assunto, no tema que eu quero falar com vocês, tá bom? Então eu vou ler lá, segundo Samuel, nós vamos ler do 13 ao 23, que diz assim, ó. O versículo 13, que diz assim, ó. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho com a mulher de Urias, dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: Por que ages assim?
Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levanta e comes? Ele respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então, olha só, esse momento em que Davi perde o filho que ele teve com Betseba, né? A gente vê o desespero. Embora Deus já tivesse falado para Davi, isso não acontece com a gente, normalmente, né? Deus não manda ninguém vir falar, olha, vou recolher tal pessoa, com tal pessoa vai acontecer isso. Normalmente isso com a gente não acontece, mas com Davi aconteceu. O profeta tinha avisado Davi que Deus iria fazer isso. Mas mesmo assim, Davi orou, jejuou, sofreu, passou a noite ali clamando, implorando e, enfim, ele lutou com as armas que ele tinha, né? Para que de repente Deus pudesse mudar de ideia e não levar aí o filhinho dele. E por que eu li essa passagem? Porque muitas vezes isso pode acontecer com a gente também, de estarmos enfrentando uma situação de enfermidade com alguém que a gente ama e a gente está ali clamando, orando. Deus pode responder com algo que a gente quer? Sim, mas a gente também pode ter um não. A gente também pode ter o não de Deus. E é justamente quando a gente tem esse não de Deus, é que a gente precisa se apegar à verdade. É que a gente precisa se apegar que Deus não nos ama mais ou menos quando a gente está em determinados momentos, em determinados tempos da nossa vida. Deus nos ama independente do que aconteça com a gente. E é nesses momentos que a gente precisa ter essa consciência e se apegar nesse amor de Deus, se apegar nessa verdade que Deus fala que nos ama e Ele nos ama mesmo, e a gente não levantar questionamento quanto a isso. Em 2016, o meu pai faleceu. Ele já tinha uns problemas de coração, e aí ele saiu para marcar uma consulta, e durante a volta dele para casa, ele infartou e ele morreu. Quando isso aconteceu, a minha filha, ela tinha 1 aninho de idade, a Heloísa. Infelizmente, ela não tem a memória física do meu pai. Ela tem umas fotos e tal, mas memória física ela não tem porque ela era muito pequena. Óbvio que ela não iria lembrar dele. Mas o meu pai amava a Heloísa. Meu pai, assim, era apaixonado por ela. E quando isso aconteceu, quando meu pai faleceu, eu questionei a Deus. Eu falei, poxa Deus, por quê? O meu pai teve muitas falhas como pai. Mas como avô, né, ele se mostrava muito carinhoso, muito atencioso. E eu queria que a minha filha tivesse o vô Davi com ela, né? E quando meu pai faleceu, eu questionei a Deus. Por que, Senhor? Por que agora? Por que nesse momento? Agora que ele estava tentando, né, ali melhorar e parar de beber, porque bebia muito, mas enfim. E meu pai morreu, né? Deus, enfim, o levou. E eu questionei a Deus. Questionei. E até eu entender que Deus não me amava menos por conta disso. Que o amor de Deus, ele não pode ser condicionado a um momento difícil na nossa vida. Porque Deus nos ama. E nos momentos difíceis da nossa vida, Ele está com a gente. Ele está ali do nosso lado, nos dando conforto, nos dando consolo, enviando pessoas para que nos abracem, para que nos acolham. Porque nesses momentos de perdas, não são coisas que nos consolam, são pessoas enviadas por Deus. E aí, por muito tempo, eu fiquei questionando. Eu falei, se meu pai fosse vivo, talvez ele estivesse fazendo isso com a Heloísa. Se meu pai estivesse vivo,
ele viria na minha casa todo final de semana, eu tenho certeza. Se meu pai estivesse vivo, ele faria questão de estar sempre almoçando comigo. Então, é esses pensamentos que nós temos do futuro que a gente acha que aconteceria. Mas será que seria dessa forma que eu imagino que fosse? Será que realmente, se meu pai estivesse vivo até hoje, será que esses momentos que eu acho que eu teria com ele, eu de fato teria? Nós não temos a noção do futuro. É Deus quem tem. Ele quem sabe. Nós estamos num mundo muito limitado. Nós estamos num mundo em que a gente consegue se basear pelo que a gente está vendo. Deus já sabe o que acontece lá na frente. Deus está lá no futuro. Deus está lá na frente, Ele sabe o que vai nos acontecer lá. Então, Ele entende a dor que nós estamos passando aqui agora. Mas Ele fala, filho, eu sei do futuro. Eu sei porque isso aconteceu com você agora. Você não sabe, você não entende. Ok, você é humano e eu sou Deus. Eu sei porque isso aconteceu com você. E uma vez também eu escutei o pastor Cláudio Duarte falando e isso me tocou bastante, porque ele falou assim, para Deus ninguém morre. Deus é espírito. Pra gente sim, porque nós estamos numa carne. Essa carne tem tempo limitado para todos. Mas para Deus não. Para Deus, a alma do meu pai, o espírito do meu pai continua. Meu pai deixou essa roupa aqui, a carne, mas a alma dele, o espírito dele continua. Assim vai ser comigo, assim vai ser com você, assim é com alguém que de repente você perdeu e você às vezes, se questiona a respeito disso, o que é comum, como eu disse. Mas a gente precisa entender que o amor de Deus, ele está acima desse sofrimento, né? E quando eu vejo essa passagem aqui de Davi, eu vejo que Davi, ele buscou em Deus o contentamento, né? Ele estava ali no momento de dor, ele estava no momento de sofrimento, mas ele buscou em Deus o contentamento. O contentamento em quem? Em Deus. Porque nesses momentos é só Deus que pode nos dar conforto, é só Deus que pode nos dar consolo. E quando a gente passa por uma situação dessa, e a gente questiona Deus, porque a gente questiona, por que comigo? Eu sou uma pessoa boa, fulano era uma pessoa boa, eu não merecia estar passando por isso, tem gente ruim aí e que faz um monte de coisas e não acontece nada com essas pessoas, e comigo, que sou uma pessoa boa, acontece, e enfim, a gente começa a levantar esses questionamentos. E aí tem uma passagem na Bíblia também, que fala sobre, em Mateus, deixa eu ler aqui para vocês, Mateus. Olha o que fala lá o livro de Mateus, o livro 5, capítulo 45, que diz assim, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Ou seja, o bem que eu vivo não me isenta de passar por um momento de dificuldade. E nós estamos num mundo de dor, e essa dor, em algum momento, nós vamos nos deparar com ela. É fato. Não tem como nós passarmos por esse mundo sem passar por um sofrimento. Não tem como. Nós estamos num mundo de dores. Em algum momento na nossa vida a gente vai ter que lidar com ela. Não tem jeito. Porque, Deus manda o sol para justo, para injusto, a chuva vem para bom, a chuva vem para quem é mal. Então, por quê? Que só comigo tem que acontecer coisas boas. Com os outros, ok. Os outros perderem o pai, os outros perderem a mãe, os outros ficarem desempregados, os outros passarem por crises financeiras, ok. Agora eu não posso. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Eu sou uma pessoa que eu oro. Então, não, eu não posso passar por isso.
Eu posso e eu vou passar por isso, porque eu estou no mundo de dor. A questão é como que eu vou lidar, como que eu vou passar por esse momento, em quem eu vou estar apegada nesse momento de dor. Para o que eu vou olhar quando eu estiver passando por esse momento de dor. E é isso que eu quero novamente frisar aqui. Que nós temos o amor de Deus que está acima desses sofrimentos. O amor de Deus está acima das nossas dores. O amor de Deus está acima das nossas alegrias. De repente, você está vendo esse vídeo e você está num momento assim maravilhoso. Tá tudo dando certo. Você está prosperando, sua família está bem, você recebeu uma cura, ou alguém que você ama recebeu uma cura, e você está feliz e você está bem. Viva esse momento com intensidade. Viva mesmo esse momento com intensidade. Mas lembre-se que o amor de Deus está acima disso. Muito acima disso. Talvez você está num momento ali natural, vamos se dizer assim, comum do dia a dia. Tendo a sua vida ali tranquilinha, nada de muito movimentado acontecendo, mas também nada de ruim. Então tá tudo nos conformes. Lembre-se que o amor de Deus está acima desse momento da sua vida. Que Ele te ama, independente disso que esteja acontecendo, tão comum na sua vida. Talvez você esteja nesse momento aqui, ó, de dor, de perda, de sofrimento. De você olhar e falar, meu Deus, eu não vou conseguir passar por isso. Eu não vou conseguir viver os meus dias com essa dor. Que você pense que essa dor, que o amor de Deus está acima dessa dor. O amor de Deus por você, pela sua vida, está acima desse sofrimento. Você não entende, talvez nem vai entender nesse plano que a gente está, o porquê você passou por isso, o porquê você está passando por isso. Mas creia que o amor de Deus sobre você, sobre a sua vida, está acima disso. E quando nós nos apegamos ao amor de Deus, a gente passa por essas fases da vida. A dor diminui? A dor passa? Talvez não. Mas a gente consegue, né? Aliás, a gente consegue ter um novo sentido, dar um novo sentido para a nossa vida. Buscar um novo sentido para a nossa vida. Enquanto nós estamos vivos, nós precisamos viver. Nós precisamos fazer valer a pena os nossos dias. E nos apegarmos naquilo que foi bom. Nos lembrarmos daquilo que foi bom. Ah, mas como que vai ser os meus dias? O futuro a Deus pertence, a gente não sabe como que vai ser. Eu não sei como que vai ser. Mas o que eu sei é que Deus está com você todos os dias. E que você pode passar por esse momento difícil buscando o consolo em Deus. Em Romanos 8, diz assim, ó. Romanos 8. Em Romanos 8 diz assim, ó. Romanos 8, 38 e 39, que diz assim, ó. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esse amor, ele é tão grande por nós, que Deus enviou o seu Filho. Deus enviou Jesus para que ele pudesse, né? O castigo, Deus está me castigando, não, porque o castigo que estava sobre nós, Jesus carregou.
foi colocado nas costas de Jesus, foi colocado na conta de Jesus. Jesus pagou pelos castigos que nós merecíamos. Então, o que nós vivemos não é castigo, porque nós estamos no mundo de dor. Nós estamos no mundo de dor e nós estamos suscetíveis a elas como qualquer outra pessoa. E quando a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a deixar esse lugar de eu não mereço porque eu sou boa, e eu passo a ter a consciência de que aconteceu comigo porque pode acontecer com qualquer pessoa. Você imagine se Deus fosse blindar os queridinhos dele. Não, essa é minha queridinha, ela não vai passar por isso. Não, esse é meu queridinho, ele não vai passar por isso. Deus já teria os escolhidos dele, então. E a Bíblia fala que Deus é justo, né? Então, a partir do momento que nós estamos no mundo de dor, a dor ela é para todos. Claro, tem uns que Deus livra? Tem. Deus tem os planos dele, enfim. Mas nós estamos num mundo de dor e nós não estamos livres dela, não estaremos. Em algum momento, como eu disse, em algum momento nós vamos nos deparar com essas dores, com essa dor. E a gente precisa estar, não vou dizer preparado, mas a gente precisa saber que o amor de Deus por nós está acima desse sofrimento, está acima dessa situação. E é nesse amor que nós precisamos nos apegar, é nessa verdade que a gente precisa estar ali, conectado, firmado mesmo em Cristo Jesus. Porque as dores, elas virão, infelizmente elas virão em algum momento. E a gente precisa estar firme, a gente precisa ter aonde a gente se apegue quando nós nos depararmos com as dores. Eu queria ler também para vocês, 2 Coríntios, os capítulo 4, os versículos 16 e 18, que diz assim, Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, que a gente possa estar com os nossos olhos fixos no amor de Deus. Eu vejo o amor de Deus? A minha dor eu vejo? Eu vejo. Quando eu olho e o meu pai não está mais aqui, eu vejo a minha dor. Mas a Bíblia fala que os meus olhos precisam estar firmados naquilo que eu não vejo, que é o amor de Deus. Eu não vejo o amor de Deus, mas eu sinto o amor de Deus. Quando eu olho o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, eu sinto o amor de Deus. A preciosidade, o valor que eu tenho para o Senhor, que você tem para o Senhor, que a sua família tem para o Senhor. E as nossas dores, elas não podem nos fazer não enxergar esse amor no nosso dia a dia. E para finalizar, eu queria ler também aqui Salmos 119. Salmo 119, os versículos 92 e 93, que diz assim. Cadê? Aqui, perdão, tá? Bom, Salmo 119, nós vamos ler os versículos 92 e 93, que diz assim. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Ou seja, se não fosse a palavra de Deus
Que consolo que nós teríamos nesses momentos de dificuldade? Onde nós buscaríamos consolo, se não fosse aqui na palavra de Deus? Como eu compartilhei com vocês aqui alguns versículos. Então, no dia de hoje, o que eu quero deixar de mensagem para que a gente possa refletir é: Deus me ama, independente do momento que eu esteja passando. Deus me ama, independente do momento que eu esteja passando. E eu vou me apegar nesse amor de Deus, independente do momento que eu esteja passando. Nós estamos no mundo de dores, fato. Mas Deus nos dá o Consolador. Deus nos envia, Deus deixou aqui com a gente o Espírito Santo dele, para que o Espírito Santo dele pudesse justamente nos dar esse consolo nesses momentos que Deus sabe que virão. Então, se você está num momento de alegria, de festa, aproveite esse momento, curta mesmo, vibre mesmo, mas lembre-se que o amor de Deus está acima dele. Se você está na sua vida calma, amém, que Deus te abençoe, que assim permaneça, mas lembre-se que o amor de Deus está acima desses dias. Se você está num momento de dor, de luto, de sofrimento, de angústia, de doença, se apegue nesse amor de Deus e lembre-se que o amor de Deus está acima disso, que Ele te ama, Ele está com você, Ele sempre estará até a consumação dos séculos. É o que Ele diz, é o que o Senhor Jesus diz, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E é nessa verdade que a gente precisa se apegar e acreditar que Deus está com a gente até a consumação dos séculos. Amém? Então, que você tenha um dia abençoado, uma sexta-feira abençoada e que você venha se lembrar que o amor de Deus está acima de todas as coisas. Independente do momento que você esteja vivendo na sua vida, o amor de Deus por você está acima disso e que você não se esqueça disso e que você se apegue a isso e que você esteja cada vez mais conectada com esse amor. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Lembre-se que todas as sextas-feiras nós temos um vídeo novo aqui no canal falando sobre a palavra de Deus junto com uma reflexão. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine, te livre de todo mal e que você lembre-se, o amor de Deus está acima de todas as coisas. Um beijo grande e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.